Ora, muito boa noite, olá a todos, bem-vindos a mais um Vamos Falar, um VFF1 debrief. O meu nome é Pedro Filipe e eu estou rodeado da cúpula superior do Vamos Falar de Fundo. Tenho o João Salviano, que está de regresso ao debrief. Bem-vindo, João, e o Vasco Pinheiro, que está aqui connosco também. Obrigado aos dois por se juntarem a nós. Eu quero começar por agradecer aos patrões e às patronas que ajudam a manter o podcast vivo e de boa saúde. Pode ir a patreon.com/bff1 e fazerem a vossa participação. Vai desde €1 por mês até àquilo que conseguirem colaborar. Não se esqueçam, podem também participar nas redes sociais, nos nossos grupos do WhatsApp, que vai desde Fórmula 1 a Tascos. Nós temos para todos os gostos, passando pelo wrestling, Fórmula E, WRC, WEC, etc. A Fórmula 1 teve agora teve agora 2 semanas de interregno, mas vamos entrar num triple header que vem agora a começar já esta semana, este fim de semana, com o Grande Prémio de Las Vegas. Mas, antes disso, temos aqui 3 temas, não muito suculentos, mas eu acho que Fortíssimos. com os convidados que temos hoje, eu acho que isto hoje vai dar para ter aqui uma bela conversa. E vamos começar pelo tema que, até por acaso fui eu que escolhi e fui logo gozado, mas é o tema dos pneus e da limitação dos pneus para o Grande Prémio do Qatar. Uma limitação imposta pela própria Pirelli. Esta é a terceira vez desde 2023 que a Pirelli vai impor regras na utilização dos seus pneus. Começou precisamente no Qatar em 2023, o Mónaco este ano, e voltamos a ter esta imposição. A Pirelli tem sido, nos últimos anos, um dos nossos temas favoritos aqui no podcast. Temos batido na Pirelli como quem bate numa pinhata na altura do 5 de maio, como se fosse no México, mas vamos ter que continuar a bater, pelo menos eu vou continuar a bater. Mas antes disso, queria perguntar, e vou começar aqui pelo João Salviano, com quem já não fala há bastante tempo. João, cuide juris, as limitações da Pirelli em relação aos pneus, à segurança, o que é que te apraz dizer? Podes-te repetir, não há problema, nós sabemos a tua opinião. Em primeiro lugar, boa noite a todas e a todos que nos seguem aqui no Vamos Falar de Fundo e também na Bola TV. Um abraço para todos. Eu acho que isto é um bocadinho de sina para a minha parte, porque em 2023 foi ao Grande Prémio do Qatar e levei com isto. Este ano volto ao Grande Prémio do Qatar e volto a levar com isto. E, portanto, vamos ter uma corrida às mijinhas, não é? 25 voltas, para, troca pneus, 25 voltas, para, troca pneus. Não há estratégia nenhuma, não é? Porque vão todos fazer o mesmo. Vão estar obrigados a isso, portanto, não sei, é o que temos, não é? É a Pirelli que temos na nossa vida, não dá para mais. Eu continuo sem entender muito bem porque é que ninguém bate o pé a isto, seja a FIA, seja a Liberty, sejam as equipas, seja a própria Pirelli, porque isto não tem nexo nenhum. Se calhar estão a testar a tal história que querem lançar as 2 paragens obrigatórias em todas as corridas. Se calhar aproveitaram aqui a deixa para fazer mais um teste a ver se a coisa finalmente resulta, porque nas primeiras 2 vezes foi um falhanço. E eu não entendo como é que estamos no final do Campeonato do Mundo 2025 com problemas de 2010, 2011. Não é? Porque parece que continua toda a gente sem perceber muito bem os pneus que se utilizam. Já sei que o Grande Prémio do Qatar tem uma particularidade, que é a questão dos corretores, são muito agressivos e que as vibrações e os pneus e as pressões e essas coisas todas. Mas isto é, como diz o João Amaral, é o pináculo do desporto motorizado e parece às vezes a Liga do Bairro de carrinhos de regulamentos, não é? E andamos nisto. Não há muito que lhe diga. Agora, num circuito em que é tradicionalmente difícil ultrapassar, meterem isto, condicionar as estratégias e tudo mais, não sei o que é que estão à espera que vai resultar. Vamos ter uma precisão, muito provavelmente. Se calhar se tem que obrigar as equipas a fazer essas paragens, obriguem a fazer de forma escalonada. Os primeiros a parar são os que vão atrás. Primeiro tem que parar do 20º ao 15º, depois do 15º ao 10º, depois do 15º ao 5º e do 5º ao 1º, em 10 voltas separadas, portanto, a partir da volta 15 até à volta 25, para ver se aquilo, pronto, baralha um bocado e dá mais emoção, porque depois fazem undercuts uns aos outros sem querer e tal, e desta vez a McLaren assim está protegida.
Chavascal. E a Ferrari acerta em estratégias. Agora é que a Ferrari acertava em estratégias. Não, a Ferrari continuaria a falhar, porque continuava sem perceber. Para as seguir, ainda ficava mais baralhada. Se calhar nem parava os carros, era desclassificada. Não, mas não sei se é para obrigar as equipas a fazer paragens forçadas, ao menos que inventem aqui uma coisa qualquer. Metam chuva artificial. Rapaz, estragaste-me a minha sugestão. Sim, mas antes de... Antecipei-me, foi uma jogada de antecipação. Antes de passar aqui ao Vasco, ao nosso homem das irritações, eu queria lançar só... antes de chegarmos a essa parte, que é... Então, mas espera aí, os pneus não aguentam. Mas qual é o problema? O que é que se passa? Não, mas repara, estrutura, Pedro, mas nós vimos num campeonato do mundo de 2025 em que a sensação que dá é que com pneus duros fazem as corridas todas sem parar. Sim. E agora chegamos aqui ao Qatar, que não é a próxima corrida, é a corrida seguinte, e tem que parar e fazer a corrida às mijinhas, porque senão há Jesus. Portanto, não se percebe. Sim, faz aqui falta um engenheiro. Sim, porque temos poucos na nossa equipa de participantes neste podcast. Mas eu quero passar a palavra ao nosso homem das irritações, porque isto é um tema claramente que ele com isto ele consegue encher aqui alguns minutos. Mas temos aqui já uns comentários do nosso chat. Não sei se a nossa produção quer voltar ao início ou não, mas temos aqui já pessoas, o Luís Gilberto Barros a dizer boa noite a todos. Temos o Paulo Muas, boa noite a todos desde Águas Santas, Lago Feito. Que trio que temos aqui hoje, sim, não é o trio Admira, mas é parecido. Mean Machine, Bruno Paiva, um grande abraço, boa noite a todos também. O Paulo Muas antecipa-se aqui ao comentário dos pneus, adora essa limitação nos pneus, devia fazer isso todos os grandes prémios para os fazer derreter os pneus com os pilotos a puxar pelo desempenho. Não, mas é que se for para derreter os pneus a puxar pelo desempenho, em vez de pararem a cada 25 volts, nem pararem a cada 10. A cada 10 e só com softs, já usados. Isso aqui era. Olha, só podiam usar pneus usados. E a pneus qualificação só de duros. Pronto. Temos aqui um desejo de boas-vindas. Diz José Correia, olha, o querido líder está de volta. Forte abraço a toda a comunidade. Obrigado a todos os que vão comentando aqui no chat. O nosso homem das irritações é o Vasco Pinheiro, como toda a gente sabe, que tem com certeza algumas palavras sábias para dizer sobre este assunto. Portanto, Vasco, eu escolhi este tema precisamente por tua causa, porque estavas cá hoje. Só para me irritar. Só para te ver. E vou buscar as pipocas já de seguida, porque isto experimento. Vasco, o que é que... em primeiro lugar, boa noite. Nunca tinha sido chamado de cúpula, portanto, desde já, acho que isto ganha outra relevância por causa disso. Demorámos 4 minutos a dizer pináculo, portanto, um grande abraço, João Amaral. E... Ora bem, para tentar dizer alguma coisa diferente, eu acho que é preciso perdoar, e nós estamos a aproximar no Natal, que é uma época que nos faz a todos refletir e pensar. Existe sempre um perdão a fazer a quem quer que seja. É o primeiro ano que a Fórmula 1 está no Qatar. Não, é verdade, não é. A Fórmula 1 alerta ironia. A Fórmula 1 já é o terceiro ano que está no Qatar. Eu percebo que a Fórmula 1, quando foi em 2023, não foi o primeiro ano que foi ao Qatar, que tenha tido uma surpresa grande, que o Salviano já falou dos corretores, e que tenha sido obrigada a ter esta solução de recurso. Agora, fazer isto outra vez, parece-me não só um grande amadorismo, como uma grande incompetência, como, deixa-me lá lembrar de mais uns nomes para chamar, porque, quer dizer, acho que isto não faz qualquer sentido. Pergunto-me, não tive tempo de ver, porque o tema era muito denso e não consegui ter o tempo todo para ler aquilo que precisava, mas não existe ainda um C0? Não. Estes são os mais duros. Ou havia um C6, ou vai até ao C6, ou havia um C0. Tenho a ideia de que agora só há este ano só há 5, então pronto. Acho que sim, não posso estar errado. Pronto. Mas quer dizer, não consigo. A conta. Pois, é um bocadinho como eu. Eu não consigo perceber como é que a Pirelli se dá a estes acontecimentos. Acho que é uma vergonha isto acontecer num campeonato do mundo de Fórmula 1, no pináculo do desporto motorizado. E acho que, já que estamos todos sujeitos a isso, e pegando o que o Salviano dizia, porque a minha ideia era como aquilo nunca deve chover no Qatar, era mesmo... já apanhei chuva no Qatar. Está bem, mas que chovesse. E parecia Portugal a semana passada. Então pronto, nós não têm a Cláudia, mas devem ter outra coisa qualquer, não é?
Mas ao menos que, olha, que pusessem uns sprinkles à volta da pista e pronto, tínhamos uma corrida no molhado, talvez fosse mais interessante. Como o Salviano já deu essa sugestão, eu propunha-me outra coisa, que era só faziam só podiam usar softs, mas o Salviano também já roubou isso. Podem fazer 3 sprints em vez de uma corrida. Pois, quer dizer, porque são 57 voltas, é 25 voltas cada pneu. Eu não sei o que é que nós vamos estar aqui a fazer nesta corrida, não é? Tu vais ao Qatar, coitado de ti, vai fazer outra coisa qualquer. Mas se lembra como é que foi a primeira vez? Foi uma valente seca. Não é? A corrida sprint até foi entretida, foi a primeira vitória do Piastri em corridas de Fórmula 1. Depois a corrida principal é cómico, não é? Começa com o toque nos dois Mercedes, se eu não estou enganado, não é? Com não, o Luís e o Jorge. Sim. Mas, quer dizer, mas à parte disso, depois não vai nada especial, porque depois andávamos todos a contar voltas para eles pararem. Não, e o que ficou de relevante esse grande prémio até foi a desidratação dos pilotos no final. Estava violentíssimo. Eu lembro que tive a sorte de estar na Hospitality da Aston, estávamos no ar-condicionado a suar que nem os animais. Portanto, os gajos nos carros, aquilo deve ter sido horrível. Sim, mas agora vai estar menos calor, pelo menos isso. Sim, até porque é na altura do ano, creio eu, não. Isto é um bocadinho mais tarde, creio eu. Não. Sim, vão estar a temperaturas à volta dos 25 graus. Eu sugeria, e fica só estas minhas palavras sobre estas mudanças da Pirelli, eu sugeria que além das 2 paragens obrigatórias que os pilotos vão ter que fazer, sugeria que 2 coisas. Primeiro, que fossem os pilotos a mudar os próprios pneus, portanto saíam do carro e mudavam os próprios pneus, e bebiam uma garrafinha de água extra, para não terem depois no final aqueles problemas de hidratação. Ou então, se não dá para pôr sprinklers na pista, punham por cima da paragem das boxes. O piloto, um chuveiro, tem aqueles, e não davam o cockpit. Exatamente, não davam o cockpit e depois aquilo fazia slosh. Não se lembra de uma história que soubemos há uns anos, que havia um tipo que naquelas curvas de Monza tinha um trator com um reservatório de água e molhava a pista só nesse setor. Mas eu não lembro quais eram as coisas. Chamava-se Bernie. Não, mas eu disse não me lembro, Vasco, mas lembro-me de ver imagens de Jacarepaguá no Brasil e a ver um carro-tanque dos bombeiros a molhar o público nas bancadas, porque aquilo era um calor insuportável. Pronto, arranjar 2 ou 3 desses e molhar a pista desta vez. Pronto, mas a Pirelli é para mim, tudo bem, eles fazem os pneus que lhes são pedidos, é verdade, com as limitações todas que lhes são pedidas, a duração, etc., o desgaste, tudo bem. Mas, quer dizer, alegarem novamente, como alegaram em 2023, que os corretores eram muito afiados, podiam danificar as paredes dos pneus. Vêm 2 anos depois, com um problema muito semelhante. As paredes dos pneus não aguentam a corrida toda e tal. Mas que raio? Porque é a primeira vez que lá vão. Mas que raio? Quer dizer, o Salviano estava a falar de 2010, 2011. Em 2011 foi o primeiro ano da Pirelli. Pronto, eu disse 2010, 2011 porque não lembrava qual é que tinha sido o primeiro ano. Sim, é por aí. Mas é isso que é inadmissível. E sobretudo eu não consigo perceber, até mesmo em termos de um ponto de vista, vamos pôr como gestor da Pirelli, em termos de imagem da marca. Os pilotos são obrigados a fazer. Mas isto é lógico hoje em dia, que nós estamos aqui há quase um quarto de hora a falar disto. Portanto, isto é publicidade gratuita para a Pirelli. Está bem, mas nós temos um podcast para fazer, um programa de televisão para fazer. Mas uma das coisas que também me incomoda é o lado mais ascético da Fórmula 1, que parece que agora tudo tem que ser feito de maneira que ninguém corra nenhum risco. O que a Pirelli tem que dizer olha, os pneus aqui vão estar mais frágeis, é que preciso gerir, ter cuidado e não sei o que. Depois eles que se enrasquem. Não, tem que parar e pôr pneus novos, porque senão é Jesus. Isso nos dias de hoje, como é óbvio, é impossível de acontecer. Portanto, sim, mas não é impossível, é uma questão de vontade e de assumirem que são realmente, eu vou fazer linha, que são o pináculo. É assim, se estivéssemos a falar de pneus para consumo das pessoas no dia a dia, na estrada, ok, completamente de acordo, retirem-se os pneus de circulação enquanto soluções. Isto é a Fórmula 1, não é? Estes gajos supostamente são os melhores do mundo em tudo e um par de meias. Portanto, a Pirelli só tem que lhes dar os dados e informá-los e eles que encontrem soluções. Não é a Pirelli editar
quantas voltas é que fazem ou deixam de fazer. Nós estamos a falar ainda para mais, desculpa Pedro, ainda para mais estamos a falar de uma empresa que nos dá aquelas previsões das corridas que não acertam uma. Das estratégias. Pois sim. Pois não. Portanto, qual é a fiabilidade desta previsão de que os pneus só aguentam 25 voltas? Sim, nós estamos a falar, e só para terminar, vamos arrumar o assunto Pirelli aqui. Nós estamos a falar de pilotos que, se tu lhes disseres que se tirares os cintos de segurança e o capacete, que eles ganham meio segundo, eles tiram os cintos de segurança e o capacete. Portanto, isto dos pneus é como o João Salviano acabou de dizer, e eu concordo totalmente. Deem aos pilotos e às equipes assim: os pneus estão aqui, estes duram estas voltas, estes duram aquelas e os outros duram as outras. Ao fim deste tempo, cuidado, porque a estrutura do pneu pode ficar em causa. A partir daqui é com vocês. São todos meninos crescidos, andam nisto há muitos anos. Façam a gestão, andem a 10 a hora. Os gajos têm sensores em tudo. Em todo lado, aquilo tem sensores em tudo. Portanto, eles conseguem perceber quando é muito raro que eles não sejam apanhados prevenidos. É um não assunto, acho eu, um não assunto, ou melhor, é um assunto, mas é um assunto que já não devia ser assunto para nós estarmos aqui a falar. Mas como eu gosto de bater na Pirelli, temos cá o Vasco, hoje eu achei que era interessante ver estas atuardas contra a Pirelli, que é uma marca que eu cada vez... Não, mas eu só quero deixar aqui marcado, e bem vincado, que há 2 ou 3 semanas atrás vieram com a história de vamos pôr 2 paragens obrigatórias nas corridas todas. Sim, e agora de repente, do nada, aparece... Há um motivo, sim. Vamos ver. Eu espero que não. Tu achas que isto é uma conspiração, Salviano? Não acho. Estou a deixar no ar 2 factos separados. Cada um agora faz as contas. Cada um agora liga os pontos. Explica-me como é que a Pirelli, a 17 de novembro, é que percebeu que a partir do dia 28 de novembro ia ter um problema, quando sabia há mais de um ano que vinha este grande prémio com estes pneus. Já estão no Qatar. Os pneus já lá estão. Quase certeza. Estão a chegar. Como é que a 11 dias do grande prémio é que percebem que vão ter um problema? Andaram a dormir o resto do tempo todo? Pois. Bem, não sei. Mas não é conspiração nenhuma, nem teoria nenhuma. Não, vou deixar 2 factos isolados e, portanto... Vamos deixar as pessoas juntarem os pontos e tirar as conclusões que quiserem. Exatamente. Mais vale isto que as teorias do Piastri. Sim, já lá vamos, precisamente, estamos a falar de coisas recaustadas. Estava a dar o segue. Estamos a falar de coisas recaustadas, então vamos falar de um piloto que precisa sequer de uma recaustagem grande. Mas antes disso, temos aí dois comentários para terminar esta leva do Juliano. Boa noite a todos. Inexplicável, um contrato de milhões e Pirelli não consegue ser competente. Bom, acho que as culpas podem ser repartidas. E o Carlos Sá, 27, boa noite, um grande abraço e boa semana para todos. Obrigado, Carlos, para ti também. Vamos entrar então no segundo assunto da noite, no segundo tema, que é o Piastri e tudo o que o rodeia, desde que no Azerbaijão resolveu fazer um crash test ao McLaren e desde aí tem vindo a ter resultados menos que sofríveis e culminou com a perda da liderança do Campeonato do Mundo para o Lando Norris, para a sua companhia de equipa, e até com a perda com um ganho de vantagem por parte de Lando Norris em relação ao piloto australiano. Muito já se... Temos aqui, eu penso que será o Luís Tiago Martins, não sei. Boas amigos, contratem a Mabor que os Tugas resolvem o assunto. A Mabor ou a Camac, também havia a Camac. Eu agora, em vez de começar pelo João Salviano, vou perguntar ao Vasco se isto que se tem dito e escrito sobre o Piastri, sobre a quebra mental, a utilização de estratégias diferentes na afinação do carro por parte do australiano, será que isto explica tudo ou como estávamos a falar agora, alguma teoria, alguma conspiração que queiras mencionar sobre esta situação do Piastri? Bom, citando João Salviano, eu vou apenas citar factos. Longe de mim querer fazer teorias da conspiração. Quer dizer, mal de nós era se não pudéssemos citar factos. Verdade. Exatamente. Depois as pessoas que tirem as conclusões que entendem, não é? Isto parece tudo muito estranho, é o que eu tenho a dizer. Acho que um piloto que demonstrou uma superioridade não só na pista, mas como mental durante este ano, de repente ter assim um amok, e eu acho que a palavra amok é pouco usada. Pouco usada. Anos 80, devolve umas palavras. Exatamente.
E quer dizer, o melhor resultado que ele consegue fazer é um quarto lugar. É estranho. É estranho e acho que sobretudo é preciso olhar um bocadinho também para aquela tentativa que ele fez de ultrapassagem em São Paulo, que eu acho que é uma tentativa já muito desesperada. Ou seja, independentemente da pista poder estar em condições que não eram longe, estavam longe de ser as ideais, que todas as variáveis que podem condicionar aquela ultrapassagem ter corrido mal. Aquela tentativa de ultrapassagem ter corrido mal. O que é facto é que demonstra que ele quis arriscar. Ele quis arriscar e quis efetivamente fazer ali uma jogada que não saiu bem, não é? Mas que demonstrou que ele quer ganhar e que, sobretudo, acha que tem condições para o fazer. Portanto, parece-me que acho que é muito estranho um piloto de repente ter um abaixamento de forma assim. Pode acontecer, claro que pode acontecer, pode ser azar, mas acho que o Piastri tem tido aqui um conjunto de circunstâncias que resultaram nisto. Eu acho que ele neste momento tem condições para ganhar o campeonato. Começa a achar que não. Porque hoje ao jantar perguntava ao meu agregado familiar, sim, porque eu preparo estas coisas ao jantar, qual é que era a opinião sobre este assunto e foi-me dito muito claramente que há jogo de equipa, que toda uma conspiração que eu não vou aqui dizer. Vou deixar para vocês, para os nossos espectadores e ouvintes ligarem pontos. Agora, parece-me que isto está a ser mal gerido pela McLaren. E acho que a McLaren só tem a perder ao estar, se calhar, a fazer estes jogos de as regras da papaya Eu acho piada quando as regras da papaya favoreciam o Piastri e ninguém se queixava. E não havia teorias nenhumas, nem favorecimentos de ninguém. E a questão acho giro. É um facto. É outro facto. Estou a acrescentar à conversa. Claro que sim. E parece-me que este tipo de gestão dos dois pilotos, que são claramente dois pilotos que são candidatos ao título, é mal feito, porque hoje em dia nós já falamos disto também, que há muito tempo, é um bocadinho como falar de pneus Pirelli, que é, hoje em dia a gestão das equipas não está formatada para existirem dois pilotos de número 1. O último exemplo disto que tivemos foi o Rosberg e o Hamilton, e agora temos este exemplo, não é? Claramente não está, e não é de agora. Esta gestão de pilotos está a ser mal feita desde há muito tempo. E outras existiriam. Se o Leclerc e o Sainz nos anos anteriores da Ferrari tivessem um carro ganhador, iria existir o mesmo problema. Portanto, qual era a tua pergunta, Pedro? Só para terminar. Qual é que era? A pergunta não foi uma pergunta concreta, mas qual é a tua conclusão sobre o abaixamento de forma do Piastri e onde é que está a origem? É azar? Isto é fortuito? Faz parte das corridas? É uma conspiração da equipa? Chegou ao fim do seu talento? Quer dizer, ele não chegou ao fim do seu talento. O tipo é bom piloto. Muito bom piloto. Mentalmente ainda tem que evoluir. Não nos podemos esquecer de ele estar apenas no terceiro ano de Fórmula 1. E resumindo, não sei. Acho que é tudo isto junto. E acho que pode ser conspiração, pode ser um azar tremendo, ou pode não ser nada disto, ou ser tudo junto. Não sei. Pronto, então agora que o Vasco nos deu esta bela introdução do tema do Oscar Piastri, temos aqui o João Salviano, que é conhecido, que vai falar a sério e que já está a afiar as facas ali debaixo do ecrã, para nos dizer, porque o João foi sempre uma voz também muito alta neste podcast e mesmo nos nossos grupos do WhatsApp em relação ao Piastri, toda a idolatria que havia do Piastri, e o João foi sempre aquele tipo que chegava com o balde de água fria e que nos atirava para cima para nós nos acalmarmos um bocadinho. A pergunta para ti, João, é a mesma. O que é que tu achas? Olha, eu acho que o Piastri ou é só eu acho que há aqui várias coisas que justificam o abaixamento de forma do Oscar. Em primeiro lugar, o McLaren já não tem a vantagem que tinha sobre a concorrência. Se até à pausa de verão os McLaren tinham 2-3 décimas no bolso para os carros mais
mais perto de si, que eram os Red Bull ou os Mercedes. Hoje em dia isso desapareceu e em alguns circuitos a Red Bull, a Mercedes e às vezes até a própria Ferrari conseguem estar ao ritmo dos McLaren. O que é que isso significa? Significa que os McLaren, para fazerem pole positions ou primeiras linhas e para ganharem corridas, têm que fazer corridas perto da perfeição. Portanto, já não há margem de erro como havia antes da pausa de verão. Acho que Zandvoort foi um ponto de viragem para este campeonato. Porque o Norris abandona quando está em segundo lugar. Porque reparem, se não fosse Zandvoort, o Norris já tinha 36 pontos de avanço. Portanto, podia fechar já o campeonato este fim de semana. E Zandvoort foi um ponto de viragem no sentido em que foi o grito do Ipiranga do Norris, não é? Porque ele ali sai dos Países Baixos, distante do colega de equipa, com um abandono que não teve culpa nenhuma, numa situação em que o segundo lugar estava mais do que garantido. E isso fez-lo recentrar-se e focar-se e tirar mais performance a partir daí nos fins de semana. E isso viu-se logo em Monza. Depois houve o incidente de Monza das regras papaya. Tudo aquilo foi uma parvoíce da parte da McLaren. Porque a McLaren, mais uma vez, passa para cima dos pilotos o ónus da decisão. Neste caso, pedindo ao Norris se deixava parar o Piastri primeiro para cobrir um hipotético undercut do Leclerc, que nunca iria acontecer. O Piastri para primeiro, proteste o undercut, acaba de fazer undercut ao colega de equipa, porque o colega de equipa, quando para a equipa, comete um erro na paragem das boxes e o Norris acaba por perder mais tempo, e depois pede ao Piastri para devolver a posição. E aqui começam as teorias da conspiração que andam para aí a circular, não é? Porque toda a gente se esqueceu do Grande Prémio da Hungria 2024, em que aconteceu ao contrário, e o Norris teve que devolver a posição ao Piastri quando estava em primeiro lugar, e numa altura em que o Piastri não lutava por rigorosamente coisa nenhuma, e o Norris estava na luta pelo campeonato do mundo com o Max Verstappen. E portanto, nessa altura não ouvi tantas virgens ofendidas nem com teorias da conspiração sobre o McLaren. O próprio Oscar hoje ou ontem veio dizer que desde Monza que isso lhe pesa na consciência, não no sentido de se sentir culpado, mas no sentido de que isso lhe causa alguma apreensão e algum desconforto da situação que foi criada em Monza. Que foi criada aos dois, não foi só criada ao Oscar, foi também criada ao Lando. O Lando acaba por ser beneficiado, mas estamos a falar de uma corrida em que o Oscar não tinha nada que acabar à frente do Lando. Portanto, quer dizer, eu acho que também tem que haver aqui alguma racionalidade e alguma frieza a analisar as coisas. Estamos a falar de um fim de semana em que o Lando esteve sempre melhor do que o Oscar, esteve sempre à frente do Oscar durante a corrida, e por uma infelicidade na paragem das boxes, por culpa da equipa, perde a posição para o companheiro. E, portanto, o Piastri pode ter razão no sentido de não deviam ter dado a ordem para trocar de posições, mas não se pode arrogar de que estava no seu direito de manter aquela posição e que naturalmente a teria, porque não a teria. E, portanto, e as regras papaya foram acordadas com os pilotos e, portanto, eles assinaram os dois as regras papaya. Não há vitimizações possíveis a partir daí. Portanto, se eles aceitaram as regras e as regras foram impostas e foram implementadas, tudo bem. O que é que eu acho que está a acontecer? O Oscar sai de Monza fragilizado pela situação. É normal, é miúdo, está a crescer. Isto de ganhar campeonatos de Fórmula Júnior não é a mesma coisa que estar na luta por um campeonato de Fórmula 1. A exposição mediática é muito maior, a pressão é muito maior. Há mais intervenientes nestas discussões e nestas lutas. E ele está a aprender, não é? À medida que o tempo passa e em que se encontra nesta situação. Porque há um ano atrás a McLaren estava a começar a ter um carro dominante. Hoje, este ano, teve o carro dominante, ponto. E perderam muitos pontos na primeira fase, na primeira metade do campeonato. Corridas que a McLaren devia ter ganho com dobradinha e em que andou a distribuir pontos a outras equipas e a deixar que outros pilotos ganhassem corridas. E, portanto, o que é que nós estamos agora a ver? Uma situação em que o Lando está focado, concentrado, a tirar o máximo de performance do McLaren, resolveu as suas inseguranças, os seus problemas pessoais que o atormentam, adaptou-se finalmente ao carro e consegue extrair o máximo dele. E o Oscar, que não está tão confiante,
num carro que já não tem a vantagem que tinha, a ver-se rodeado por lobos como Verstappen, Russell, os próprios Ferrari, volta e meia, que não perdoam, não é? E cheiram sangue e atacam. Porque se nós formos a ver o que é que tem corrido mal ao Piastri, tem sido as qualificações. Não é tanta corrida em si. Porque depois na corrida ele está condicionado, porque ele sai lá atrás. E não é fácil ultrapassar. O McLaren não tem velocidade de ponta para ultrapassar mesmo quando é RS em vários circuitos. Portanto, é muito complicado partir de 5º, 6º, 7º lugar e recuperar até chegar a segundo, quando o colega de equipa faz pole position no segundo lugar e está lá na frente e tem ar limpo e faz a sua corrida descansadinho. Mas também nas vezes em que os vimos perto um do outro, o Oscar não tinha ritmo para acompanhar o Lando. Brasil, por exemplo. E não estamos a falar de não tinha ritmo no sentido, isto é sabotagem completa e pura, porque vê-se que o gajo tem menos 50 cavalos. Não, o gajo perdia uma décima aqui, uma décima lá, são coisas normais. O que é que isso normalmente deriva? Da falta de confiança do piloto que está a perder esse tempo. E quando tu tens um campeonato do mundo tão apertado em que uma décima pode significar estás em primeiro ou estás em quinto, e não estás confiante dentro do carro porque tens o problema mental da situação de Monza ainda a perturbar-te, achas que foi uma injustiça ou o que for que ele sinta, quando chegas ao carro à pista no momento de fazer a volta de qualificação, não vais dar os 100% que é preciso dar para tirar o tempo que é preciso tirar para fazer a pole position. E essa uma décima ou 2 décimas que ele perde ao longo da volta por causa de não ter essa confiança, significa que em vez de partir em primeiro ou segundo vai partir de 5º, 6º, 7º. E é muito isto. Agora, querem inventar teorias da conspiração e que a McLaren não sei o quê. Qual é o objetivo? O que é que a McLaren tem a ganhar para favorecer um piloto contra o outro numa altura em que ainda por cima tinha o Max Verstappen a morder-lhes os calcanhares? Sério? O que é que a McLaren tinha a ganhar? Nada. Acho que se olharmos racionalmente e friamente para o que tem acontecido, não se encontra nenhum motivo para acreditar que a McLaren estivesse a favorecer um a prejudicar o outro, nem nenhum motivo para explicar a melhoria do Lando e o abaixamento do Norris, do Piastri, com fatores externos, os dois. Acho que o Oscar teve uma primeira metade do campeonato em pico de forma excelente, o Lando está a ter uma segunda metade do campeonato em pico de forma excelente. O problema do Piastri é que nesta altura o Piastri comete um erro, falha uma décima aqui, uma décima lá, cai várias posições. Na altura em que o Lando estava em baixo de forma, bastava isso para estar em segundo lugar. E portanto o Lando, no momento em que esteve em baixo de forma, perdeu muito menos pontos que aqueles que o Piastri está a perder agora. Azar. O timing foi errado para ter o abaixamento de forma. E não é só isso. Existe outra coisa que tu tocaste aí por ao de leve, mas que eu acho que tem um peso muito importante, é que nós na primeira metade do campeonato e no final da segunda metade do outro campeonato tínhamos a McLaren que não tinha praticamente concorrência. E basicamente os dois pilotos da McLaren andavam a lutar entre eles. É muito mais fácil seres bom e a coisa correr bem se não tens o resto do pelotão, ou pelo menos mais 4 ou 5 carros de atrás a morder-te os calcanhares, não é? Todo este episódio de Monza que tivemos aqui a falar, não nos podemos esquecer que quem ganhou a corrida foi Verstappen. Portanto, eu acho que isso contribui muito também porque ele de repente não é só com o colega de equipa que tem que se preocupar, é com o Verstappen, é com o Russell, é com o Leclerc, e acho que isso deixa-me só dizer uma coisa em relação às regras, que eu acho que isso eu estava a referir a questão de que as equipas não estão habituadas a gerir isso, e no que é que eu digo isto? Eu acho que a McLaren este ano, a 3 corridas do fim, tudo pode acontecer ainda. O Verstappen até ainda pode, em teoria, ter alguma coisa a dizer, mas na prática é muito difícil que isso aconteça, não é? Sim. Não sei, basta 3 DNF de McLaren e está resolvido. Mas eu acho que a McLaren, sobretudo, tem que garantir uma coisa, que é que um dos seus pilotos ganhe o campeonato. Para não acontecer coisas como já vimos acontecer no passado. E quando 2007. Eu digo que as equipes... Eu estava ainda a ir para os anos 80. Esses são mais giros.
Não, mas 2007 as razões são muito diferentes, não tem nada a ver com isso. Mas o ponto que o Vasco está a querer dizer é que é uma equipa que praticamente dominou e depois perdeu. Exatamente. E se todos achamos que um piloto da McLaren vai ganhar o campeonato do mundo, sim, mas se é certo, não é. Ainda não é. Não é nada. Ainda não é. Até porque Las Vegas, já vamos falar, se calhar é uma pista que pode dar para o Red Bull, e a partir daí chegas as duas equipas, as duas corridas do fim do campeonato. O Max precisa de ganhar Las Vegas e que os McLaren não acabem no pódio. Claro que sim. Mas é impossível de acontecer. Não basta uma tentativa de ultrapassagem, basta o Oscar fazer aquilo que fez no Brasil, que é tentar, aquilo para mim é um incidente de corrida, atenção, tentar uma ultrapassagem porque é necessário e olha, e ficam lá os dois, ou ficam 3 ou 4. Neste momento, o sorriso do Vasco. O sorriso do Vasco. Para quem nos ouve não percebe. O sorriso do Vasco vale a pena ir ao YouTube. Não, porque repara uma coisa, se olharmos, à luz do que tu estás a dizer, se olharmos para a manobra da tentativa de ultrapassagem do Piastri em São Paulo, é exatamente isso. Eu não tenho nada a perder. Mas eu, se fosse um chefe... Por acaso, eu interpretei aquilo como de outra maneira. Não foi que eu acho que ele viu ali a única oportunidade que teria de passar o Antonelli. Claro, e fez ela, não é? Mas voltando... E no meio daquela confusão toda, pôs o Leclerc fora, pôs mais quem fora que já não lembro. Só o Leclerc. Está bem, mas pode acontecer. É isso que eu estou a dizer, pode acontecer. E é esta gestão de equipa, agora, que eu acho que não foi feita e não é agora que vai ser feita. Foi não. Mas olha, eu só queria... Eu não me queria adiantar muito sobre este assunto do Piastri, porque eu estou a torcer pelo Piastri, não contra o Norris, não é nada contra o Lando Norris, antes pelo contrário, mas porque simpatizo com o rapaz, acho que é Que dupla mais enjoativa. Acho que é um bom piloto, é um miúdo cheio de talento, mas eu vou um bocadinho mais atrás e vou ao incidente que ele teve no Azerbaijão e aquele acidente brutal que ele teve na corrida. Pá, aquilo é daqueles erros que pode acontecer a qualquer um, mas é desde aí, é claramente o gatilho que impõe este abaixamento de forma, que, como o Salviano diz, tem consequências completamente diferentes do abaixamento de forma que o Lando Norris teve no início da temporada, mas que foi revelador e que desde aí, não sei se há alguma fragilidade, alguma falta de confiança. Eu li hoje um artigo que alguém mencionava, um jornalista inglês que mencionava que ele dentro da equipa, ele escolhia outras afinações que o Lando Norris não escolhia, havia upgrades que lhe eram oferecidos e que ele preferia não utilizar imediatamente, e que o Lando disse que sim a tudo, praticamente. Mas também tudo conspiração, está visto? Tudo conspiração. Não, conspiração, isto não, ele próprio é que recusa, ele próprio é que decide, portanto é conspiração. Sim, portanto, só estou a ajudar à festa. Portanto, parece-me que há claramente um approach completamente diferente às corridas dentro da McLaren, de um lado da garagem e do outro, mas que faz parte, quer dizer, é normal. E mas isto acontece em todas as equipes. Exatamente, estamos perante uma situação que para mim é perfeitamente normal, preferia que fosse o contrário, que tivesse o Oscar à frente, mas o que é certo é que temos um campeonato disputado na mesma. E temos ali, não se esqueça do Joker, que é o puto belga, que faz uma corrida brilhante no Brasil e que acaba no pódio. Portanto, a 10 segundos da vitória. A 10 segundos da vitória. Do último. Aquele gajo, Man or Machine, eu não tenho a certeza. Não, acho que a ciência ainda vai determinar que tipo de animal é aquilo. Mas sim, mas olha, finalizando este assunto do Piastri, o que é certo é que temos um final de campeonato extremamente disputado. Eu sinceramente estou já não é daqueles campeonatos que a 5 corridas do fim, ou 6 ou 7 já estávamos todos refastelados. E atenção, nós fizemos o funeral ao Norris. Eu fiz o funeral ao Norris muito cedo este ano. E tenho que fazer um meia-culpa. Tenho que fazer aqui um ato de contrição, porque realmente foi demasiado precipitado. E que ele realmente está a pôr os pontos nos is e está a dizer, não, eu também quero lutar por isto e tenho talento e quero lá chegar. Portanto, acho que as estrelas estão alinhadas para termos agora 3 belos corridaço no final. Eu há uma coisa que me está a irritar. Há uma coisa que me está a irritar. E eu acho que Piastri um piloto fantástico com um potencial enorme. Mas esta mania que as pessoas têm de construir mitos à volta dos tipos irrita-me. E o que se fez ao Piastri este ano é uma estupidez. O endeusamento que se fez ao miúdo ao longo dos primeiros 9 meses do campeonato, ou 8 meses do campeonato, ou lá o que é.
para depois o miúdo estar sob esta pressão horrível, no momento em que as coisas saem mal e até ver não está a conseguir dar a volta ao assunto e já só tem mais 2 oportunidades para o fazer, porque ou se safa aqui em Las Vegas, ou então tem que ganhar sprint e corrida no Qatar para ter hipótese de chegar a Abu Dhabi e lutar pelo campeonato. Eu acho que as pessoas também têm que ganhar alguma noção, não é? Eu já não me lembro, mas a última vez que fizeram um endeusamento assim tão grande a alguém foi com o Luís. Mas o Luís no primeiro ano estava na luta pelo campeonato. E vem de Inglaterra e tinha os mídia todos a puxar por ele e a empurrá-lo. E portanto os ingleses embarcaram logo na cantiga. Agora, aqui não há nenhuma razão para este endeusamento. Vamos a ver os dados estatísticos dos 2 pilotos, do Lando e do Oscar, ao longo dos últimos 12 meses, e são iguais. Portanto, não há uma diferença abismal entre um e outro. É completamente marginal. É completamente marginal. E depois a teoria, mas o Piastri só chegou agora. O Piastri não chegou agora, o Piastri está na terceira época de Fórmula 1. Tinha feito 1 ano de treinos na Alpine, não é? Nesse ano, por acaso, esteve só a acompanhar um tal de Fernando Alonso durante o ano na box dele a ver como é que se fazem as coisas, não é? E portanto não caiu de paraquedas na Fórmula 1 vindo da Fórmula 2, não é? Teve um processo de preparação completo, pago pela Alpine para depois a McLaren utilizar, para quando se sente no carro estar mais preparado do que a maior parte dos rookies está quando chega à Fórmula 1. Bem, e o miúdo tem talento e consegue. Agora, apreciem os gajos como são, não tentem fazer mais do que o que são. Eu como fui indigitado para ser o moderador deste podcast, a gente já não vai ter muito tempo. Estávamos com medo que o tempo... Cooptado, indigitado, voluntariado. Assim acho que essa é a expressão correta. E nós já não vamos sequer ter tempo para fazer a divisão de Las Vegas, porque temos um assunto sumarento, que é o assunto que toda a gente está à espera. Diz? Podemos ler comentários, sim. Eu só estou a tentar gerir o tempo e pronto. O José Correia diz: o Lando a ser campeão é campeão com todo o mérito, tem estado num momento incrível, tem sabido lidar com a pressão e tem corrigido todos aqueles erros que lhe foram apontados no passado. Agora vejo, está melhor mentalmente, tem qualificado bem, tem feito bons arranques, completa o José Correia. Depois temos aqui, pronto, começam os comentários menos interessantes de todos, mas enfim, pronto, chega o Alexandre, o Young Timers de Portugal, diz: Dr. Vasco, há outra equipa que tem 2 pilotos número 1, entre eles tem 7 campeonatos do mundo. Isso é verdade. Estatisticamente, factual, e há discussão, porque há quem diga que são 6, há quem diga que são 8. Sim, eu digo que são 7, porque é aquilo que está na Wikipédia e eu sou um gajo certinho. Diz também, diz o Carlos Sá, o clube composto por Jacques Villeneuve, Jenson Button e Damon Hill precisa de mais membros. Pois. E finalmente temos o Alexandre novamente com mais uma pérola. Acho que o Hamilton também desejou que o tivessem colocado fora logo na primeira volta. Pois. O José Correia termina onde estava o João Salviano nos anos do Mr. Saturday. Estava aqui à quarta-feira. A cascar nisso também. À quarta-feira, sobretudo, não era nessa altura ainda. Agora acabou o Mr. Saturday, já não existe. Agora é o menino doido. O Hulkenberg pode ir a todas as Q3 da vida, sair no top 5 em todas as corridas. Olha, há uma coisa que me vai dar muito gozo. Vou arranjar um martelo. Se o Norris ganhar o Campeonato do Mundo, é que depois do Hamilton ganhar o Campeonato do Mundo, e para quem ainda não percebeu, estou a falar de pilotos ingleses, não foi o Russell que ganhou. Pronto. Depois do Norris. Sim, mas nós sabemos que tu tens um fraquinho pelo Russell e está tudo documentado, portanto está tudo gravado, tu tens elogiado. A gente vai fazer uma compilação este ano sobre os teus elogios ao Jorge e vamos-te presentear com isso. Mas nós já não temos muito tempo e temos que falar ainda da Ferrari e dos últimos desenvolvimentos que houve, sobretudo depois do Grande Prémio do Brasil, com as declarações do John Elkann a dizer basicamente shut up and drive aos 2 pilotos e culpando-os a eles, ou tirando a responsabilidade das faltas de performance da equipa para os ombros dos pilotos. Não sei se foi programado, se foi uma coisa pensada, se foi uma declaração inusitada do John Elkann, mas o que é certo é que criou assim algum mal-estar e nos fãs da Ferrari, ficaram assim todos, sobretudo nos do campo do Luís, portanto, do culto de que eu supostamente deveria fazer parte, mas não faço, portanto, não tenho cartão de sócio. É Hamilton é de armário. Não sou. Bem, isso são aquelas coisas que se podem dizer, mas que depois de facto não cola. Não é factual. A gente pode dizer, claro, repetir à exaustão.
E não sei, eu devia ter dito bingo há bocado porque falámos em Pináculo, Piastri e Alonso, portanto fiz bingo. Não, falta Piquet. Falta Piquet. Piquet, pronto. Mas o Tiago Martins tinha posto aqui relembrar o campeonato de 1986. É muito parecido com este. Já tínhamos feito essa referência mais ou menos. Porque os Williams acabaram por perder o campeonato, os Williams de Mansell e Piquet. Para Prost, que ganhou o campeonato com o rebentamento de um pneu na última corrida a tramar o Mansell. Nigel Mansell, exatamente. Então, em relação à Ferrari e João Salviano, vou passar a primeira palavra ao Vasco. Eu sei que a seguir tu vais querer, vou ter uma opinião bastante, vou dizer, aguda e completa sobre isto. Vou deixar o Vasco Pinheiro fazer a introdução. Mas calma, isso é uma ressalva. Agradece que hoje não temos cá o David Antunes. O David Antunes está guardado para outras andanças. É um episódio inteiro só para ele. Só para ele, e vamos todos comer pipocas e fica ele a falar sozinho da Ferrari. Para quem não sabe o que é que o Pedro está a falar, num dos últimos episódios foi pedido ao David para em 30 segundos fazer um resumo da corrida. Big mistake. E ele demorou 4 minutos e meio. Pronto. Big mistake. Vasco Pinheiro, Ferrari, John Elkann, declarações polémicas, não polémicas, o que é que foi uma pedrada no charco, não foi, em primeiro lugar, eu acho que só deveria ser permitido um team manager falar. E eu acho que vocês todos não ficam surpresos que esse team manager devia ser apenas o Flávio Briatore. Porque é o único que acho que diz alguma coisa interessante, efetivamente. Acho que... Diz. Nada, o Briatore nos anos 90 foi o grande rival da Ferrari, não é? Foi. Mas o Briatore é o Briatore, é um senhor. Mas acho que estas declarações do John Elkann são um bocadinho... Por que é que ele não ficou calado? Dizia, lembrei-me logo, depois de ouvir. Calado é um poeta. Porque tenho alguma dificuldade, por muitas críticas que se possam fazer aos pilotos da Ferrari em vários momentos, e por muitas críticas que se possam fazer, Pedro, desculpa, ao Lewis Hamilton por não ter andado grande parte deste ano ao nível do Leclerc, eu acho que há algumas coisas que é preciso lembrar. Primeiro, o carro é um chasso. Se o carro é um chasso, não me venham com cenas, aquilo não vai andar. O carro é pior que um chasso, ok? Porque os gajos inventaram um sistema de recuperação de energia na travagem que os obriga a travar 50 metros mais cedo toda a gente para aquilo funcionar. Mas é por isso que tu estás aqui, é para dizer essas coisas que, como é óbvio, nem eu acho que isto é fantástico. Fantástico. Vamos criar aqui um sistema de recuperação de energia nos travões, nos vai dar aqui uma vantagem de graça nas corridas e depois travam 50 metros mais cedo toda a gente. Isso é Ferrari, e essa é Ferrari. Que é inventar cenas. Mas eu acho que devemos ilustrar estes momentos de liberdade criativa sobre a Ferrari para exprimir estes grandes feitos e conquistas da equipa de Maranhão. E depois fazer este comentário depois de um fim de semana em que, e até em preparação para este ao jantar. Foi mesmo antes de jantar, porque ao jantar não posso estar a ver coisas no telefone nem no computador. Ao jantar só falam de conspirações, não falam mais nada. Exato. Pelo menos uma parte da mesa. Nem foi mal de tudo. Neste sentido, na qualificação sprint, a coisa não foi grande espingarda, ficaram em oitavo e em 11º, mas depois ficaram em 5º e 7º, não está mal, tendo em conta o panorama que estava. Na qualificação à série, o Lewis ficou na Q2, mas o Leclerc ficou em 3º lugar. E depois, os dois têm, sim senhora, o Hamilton tem aquela azelice fez com que não acabasse a corrida. Está bem, mas acontece. O Sainz em cima da primeira curva. Está bem, mas depois... Tem nome, podes dizer, eu sei que tu gostas do Sainz, não precisas esconder. Não, eu estou a dizer quando teve aquela questão com a asa, que bateu no carro. Colapinto. Exatamente, no Colapinto. O Leclerc foi um passageiro, não é? Foi posto fora. Sem culpa Portanto, nenhuma. parece-me que o Sr. Elkann ter vindo dizer isto depois desta corrida, não consigo perceber. Portanto, não acho que ele lá tinha sido um poeta. Agora, que a Ferrari
ela sim deveria, isto não devia ter sido dito aos pilotos, devia se calhar ter dito, para já era uma mensagem interna a dizer a quem desenhou o carro, a quem inventou este esquema de recuperação de energia, como o Salviano disse. Portanto, tenho muita dificuldade em perceber estas mensagens, até porque vamos ser práticos. O que é que o Leclerc e o Hamilton, dois pilotos, que o Hamilton tem 7 campeonatos e que ganha o dinheiro que ganha. O Leclerc não tem um campeonato, mas que não tem ganha nada a provar. Ganha Ganha o dinheiro que ganha e que, sobretudo, é rápido como tudo. Eles vão ouvir isto e vão fazer o quê? Por amor de Deus, pá. Não consigo perceber este tipo de declarações e agora passo só ao Viano, com certeza. Sim, vou passar a bola ao João, porque o João vai ocupar os últimos 8 minutos que temos deste podcast a dirimir argumentos. Força, João. Força, João. João, força, não és capaz. Ainda bem que tu bates bem. Muito obrigado pela confiança e pelo apoio. Eu encurtei o meu tempo, que é para tu falares. Vou começar por aqui. O Elkann fez o dinheiro à moda antiga, não é? E herdou. O que se chama um talento, conhecimento, experiência, não é coisa que lhe assista. Portanto, ele não tem um trajeto individual de grande experiência e acumen de negócios. Eu acho que o Elkann, já agora fez-me lembrar aqueles gajos que compram clubes de futebol e depois à primeira derrota querem despedir toda a gente. Eu acho que o Elkann acordou para a vida e percebeu que há coisa de 24 meses atrás, ou 22 meses atrás, cometeu um erro. Apostou as fichas todas no cavalo errado. E o cavalo errado não tem culpa nenhuma, porque a culpa não é do Lewis, a culpa é de quem acha que se constrói uma casa pelo telhado. O primeiro passo que a Ferrari tinha que dar naquela altura era fortalecer a sua estrutura técnica, equipá-la com as melhores pessoas possíveis e recrutar as outras equipas quem tivesse a recrutar. E pasme-se, Adrian Newey estava disponível no mercado. E o Sr. Elkann achou que o que faltava à Ferrari era Lewis Hamilton. Ora, o Lewis Hamilton não deixa de ser o Lewis Hamilton porque o pomos num triciclo. Mas é óbvio que o triciclo não vai ganhar corridas. Não é? Se quisermos pôr isto numa analogia que o Sr. Elkann possa perceber, um Fiat Uno não bate um McLaren, ou um Red Bull ou um Mercedes. Tem que ser um carro ao mesmo nível. E portanto, eu acho que o Sr. Elkann percebeu a cagada que fez. E depois, como herdou o dinheiro à moda antiga, a única maneira que tem de exprimir esta assunção de culpa pessoal é pôr as culpas no gajo que contratou por 100 milhões ao ano. Porque o recado não era para o Leclerc. Okay? Porque quem tem andado na comunicação social a falar da equipa e da situação da equipa e do carro é o Lewis. E portanto nem sequer é homenzinho, não tem um par de tomates, peço desculpa aos senhores da Bola TV, que o façam pelo menos dizer o nome da pessoa a quem se dirige. Não, é de forma mascarada, de forma covarde, que faz um ataque ao seu piloto estrela. E portanto, o que é que isto me faz crer? Que estamos a 3 meses do novo regulamento e aquela casa não tem orientação nenhuma. Não tem. Porque este senhor quer pode e manda lá dentro, faz o que quer. Não é? Foi buscar a vassoura porque lhe apeteceu, segura a vassoura porque lhe apetece, vai buscar o Lewis porque lhe apetece. A equipa não se reforça com ninguém, a não ser com meia dúzia de pilotos de mecânicos da Renault que ficaram desempregados na parte dos motores e que ainda por cima parece que chegaram lá dentro e disseram: olhem lá, o nosso projeto de motor, que supostamente iria ser muito mau, estava melhor do que este que vocês têm para 2026. E portanto, aquilo, as campainhas de alarme devem estar a soar em todo lado em Maranello. E ainda por cima, nem sequer há uma bandeira à porta, sem ser a do EC, para dar uma alegria ao povo. E portanto, eu acho que aquilo tem tudo para correr lindamente a partir do próximo ano. Se o Sr. Elkann quer resolver as coisas e começar a pôr a equipa no rumo correto, só tem um caminho, é ir-se embora e deixar quem sabe o que está a fazer trabalhar. E se não tem lá quem saiba o que está a fazer,
a única coisa que tem que fazer é autorizar quem perceba da porra, pode ser o Sr. Briatore como consultor, como fez o senhor da Renault, e arranjar pessoas para a Ferrari que percebam de Fórmula 1 do que é trabalhar numa equipa, o que é gerir uma equipa e o que é que a equipa tem que fazer para chegar outra vez a um nível de sucesso que é aquilo que se espera da Ferrari sempre. Acho que é tudo lamentável. Tudo lamentável. Todo este processo é lamentável. E eu não sou fã do Lewis, mas acho que um 7 vezes campeão do mundo não merece este tratamento. Eu avisei na altura que as coisas não iam ser um mar de rosas e que a Ferrari não estava preparada para ter Lewis Hamilton. Voltei a dizer no início deste ano que a Ferrari não estava preparada para ter Lewis Hamilton. E hoje, a 17 de novembro de 2025, volto a repetir, a Ferrari não está preparada para ter Lewis Hamilton. Nem então, Lewis Hamilton, nem Max Verstappen, nem Fernando Alonso, nem nenhum grande piloto. Sim, uma equipa mediana a fugir para o medíocre não tem condições para ter pilotos. Sim, e a viver dos louros do passado. Eu não quero entrar muito neste assunto da Ferrari, mas quero fazer aos dois uma pergunta para resposta telegráfica, porque é um assunto também que se fala, mas provavelmente não se vai materializar. É Christian Horner para a Ferrari, era bom, era mau? Vocês iam buscar, não iam? Vasco? Acho que é melhor do que depende da posição que é, mas tipo principal, substituir o Vasseur. Não sei se eu acho que o problema não é o Vasseur. Não, eu não estou a dizer que é, não estou a dizer que é. Estou a dizer o lugar que é natural para ele. Se é para mandar o Vasseur embora, acho que o Horner é uma opção, não é a minha pessoa preferida, mas já ganhou uma série de campeonatos que tem no palmarés, não é? E se calhar, agora com o mandato certo, a questão é que o Vasseur foi colocado lá com uma posição muito específica e sem poder. E, portanto, está sujeito a isso. Pois é. Salviano, força. João? Sim, não, acho que não é o perfil certo para a Ferrari. E correr mal. E não estou com isto a tirar mérito ao Horner. Acho que o Horner precisa de outro tipo de condições que na Ferrari não iria ter. E que porventura a Adrian Newey também não teria se tivesse ido para lá na parte técnica. E se calhar por isso é que também não equacionou ir para lá. Porque eu acho que a Ferrari tem um problema de governação interna grave. E enquanto estiver este status quo, muito dificilmente alguém com 2 vezes testa se vai lá meter. É verdade. Bom, o nosso tempo está a chegar ao fim. Nós temos agora pela frente um triple header, portanto temos o Grande Prémio de Las Vegas já este fim de semana, que curiosamente para mim aqui nos Açores começa na quinta-feira às 11h30. Tenho às 11h30 da noite o primeiro treino livre, estive agora a ver no horário só para confirmar. Portanto, temos Las Vegas, temos depois o Qatar e temos depois finalmente o Grande Prémio de Abu Dhabi, que encerra a época. Temos o Lando Norris na frente do campeonato, temos ali o Piastri a morder os calcanhares e temos depois o puto belga que pode ser o grande joker no meio disto tudo. E Las Vegas tem, eu na minha opinião, Las Vegas tem Max escrito por todo lado. Vasco, quem ganha Las Vegas? Verstappen. João? Verstappen. Eu também digo que é Verstappen, portanto votamos todos no puto belga. Eu quero agradecer a todos os que estiveram connosco esta noite no chat. Quero fazer uma meia-culpa não ter mencionado a Bola TV logo no início da transmissão, mas foi uma falha. Eu mencionei e corrigi-te. Não, corrigiste muito bem, porque é uma falha minha. Quero agradecer mesmo a Bola TV por manter os nossos conteúdos no ar, agradecer a colaboração que tem tido connosco e permitirem que a gente fale de Fórmula 1 aqui para toda a gente que nos queira ver e ouvir. Agradecer a todos os que estiveram no chat connosco, não se esqueçam também de nos apoiar no Patreon. E nós vamos voltar, João. Há podcast na quinta-feira? Não há? Não há. Agora não há. Portanto, voltamos então na próxima segunda-feira. Vamos ver o que é que acontece em Las Vegas, para onde é que as fichas vão cair. E voltamos então na próxima segunda-feira à hora do costume e no sítio do costume. Vasco, muito obrigado. João, um grande abraço. E a quem nos vê e ouve, um abraço e até para a semana. Abraços.